Olá, queridos! Como vocês estão? Bem-vindos ao My Little Podcast. Você já sabe, eu sou Lohana e eu quero falar do céu. O tema de hoje é a abelha rainha. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês do que nós falamos essa semana que passou no Chamar Instituto. Eu quero aproveitar e te convidar para seguir o arroba Chamar Instituto. É um grupo de empresários cristãos de Joinville, Santa Catarina. Muita coisa linda tem acontecido, Deus tem feito através desse trabalho. E foi esse o tema compartilhado com eles e eu tive feedbacks muito bons, então eu quero compartilhar com mais pessoas. Você sabe como se forma uma abelha rainha? Se uma abelha rainha morre ou se a colmeia está muito cheia e por qualquer motivo acontece uma evasão, parte delas sai e a rainha segue aquela parte que saiu, então fica uma colmeia apenas com abelhas operárias. Então não é nascida uma abelha rainha, ela é formada. Deus estava falando comigo sobre isso. Uma abelha rainha é formada. Então as outras abelhas normais, comuns, operárias, elas se alimentam do mel. E elas passam a dar para uma abelhinha bebezinha que elas separam, selecionam a geleia real. E de consumir a geleia real, de se nutrir, de se alimentar da geleia real todos os dias. Aquela abelha comum, normal, operária, passa a ser uma abelha rainha. Tudo nela começa a se modificar, começa a se transformar de dentro para fora. E se você pesquisar uma abelha rainha e uma abelha comum operária, você vai ver fisiologicamente como é grande a diferença. Como é grande, como é diferente o tamanho do ferrão, o tamanho dela, do corpinho, o tamanho e o formato das asas, é toda uma estrutura diferenciada. Porque ela saiu daquele lugar, da prateleira das abelhas comuns, e ela entrou numa prateleira de realeza. Então ela é diferente, ela é sim uma abelha diferenciada. E ela está agora num lugar e numa posição de governo. E eu compartilho isso com você porque o Senhor nos convidou para esse lugar de governo, para esse lugar de protagonizar a nossa vida, de governar nessa terra, em parceria com o Espírito Santo. Lucas 34, 11 e 34, inverti. Lucas 11, 34 vai dizer que os olhos são a candeia, são a luminária, são a lâmpada, depende da Bíblia que você vai ler, da versão, são a lâmpada, os olhos são as lâmpadas do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem trevas, quão terríveis trevas serão. Então, nós temos 5 sentidos no nosso corpo: visão, audição, olfato, tato e paladar. Não existem só sentidos naturais, nós também temos esses sentidos espirituais. Pois é, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas é verdade. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele fala conosco nos nossos 5 sentidos. É uma das formas de Deus falar conosco, nos dando percepções do ambiente, ouvindo mesmo ele, vendo, né? De muitas formas Deus fala. Mas se você purificar os seus sentidos, a possibilidade de você ouvir Deus falar, a frequência vai mudar. Vai mudar. Se você contaminar os teus sentidos. Entende que nós estamos falando da abelha rainha e do que ela come? Pois é. Se uma abelha rainha comer qualquer outra coisa, se uma abelha que eles querem transformar numa abelha rainha comer qualquer outra coisa que não seja uma geleia real, ela nunca será uma abelha rainha. Se você contaminar todos os sentidos que Deus te deu, se você começar a comer, se alimentar de coisas ruins, você se contamina a sua alma e você impede o Espírito Santo de falar com o seu espírito. Impede, você bloqueia o Espírito Santo. Você dificulta para ouvir a voz dele. Então,
o meu convite para você é que você observe do que você está se nutrindo. Porque você pode se transformar numa abelha rainha. O que você tem consumido? Que tipo de música você escuta? O que você assiste? O que você lê? Com quais pessoas você conversa? Tudo isso vai fazer a diferença. Tudo isso é comida para sua alma. E isso te abençoa e te favorece ou te adoece, literalmente, literalmente. Porque nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos num corpo. E dependendo do tipo de assunto, do tipo de conteúdo, não adoece só a sua alma, não, adoece o seu corpo físico mesmo. Então, você foi convidado para a mesa do rei, para o banquete do rei. Deus tem um banquete na sua palavra para servir. Ele tem um banquete na comunhão com ele, na conversa, no relacionamento. Geleia real, muito poderosa, profunda para você. Então você precisa decidir qual é a tua comida. Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, abelha rainha, vamos nos nutrir com um pouco de geleia real? Vamos começar com um pouco e vamos avançar, né? O que acontece com uma pessoa que lê bons livros, que tem boas conversas, que ouve boas músicas? O gosto dela vai ficando apurado, refinado. E as pessoas querem estar perto dela, porque sempre tem algo bom para dizer, algo relevante para dizer, algo divertido, leve para dizer, algo que vai gerar um impacto positivo em quem está vendo, ouvindo, participando daquela conversa. Gera valor, provoca virtudes no outro, encoraja. Isso é muito maravilhoso. Então é isso que eu quero deixar para você pensar. Quando a gente escolhe os alimentos certos, quando a gente escolhe consumir, quando a gente escolhe absorver, seja pela visão, audição, olfato, tato e paladar, a gente está colocando em nós algo que favorece a nossa intimidade com o Senhor. Ele tem uma mesa preparada para você e a comida é muito boa. A palavra de Deus é poderosa. É uma comida nutritiva para o seu espírito e ela te transforma por completo. É a geleia real mais poderosa que existe. É a mais poderosa que eu conheço. E depois o próprio Deus te aponta pessoas para conversar, em cafés para você tomar, livros para você ler, músicas para você ouvir, à medida que você vai se deixando ser conduzido pelo Senhor. É só avanço e só crescimento na sua vida, na sua mentalidade, na sua maturidade. É uma evolução constante. Chega de ser abelha operária. Você nasceu para ser uma abelha rainha. Voz de governo, de comando, para ajudar outras pessoas, para influenciar positivamente o meio em que você vive, ok? Por hoje é só. Até a semana que vem. Deus abençoe a sua vida, sua casa. E eu te vejo em breve. Tchau, tchau. Até lá.